Olá, paz do Senhor Jesus! Como é que você está? Hoje é quinta-feira, finalzinho do dia, né? Agora nesse momento, final da tarde, quando nós estamos terminando as nossas atividades do dia, nossos compromissos e nos encontramos aqui para esse culto. Eu espero que você tenha tido um dia feliz, um dia de vitórias, um dia de alegrias, e eu posso testemunhar que nós, servos do Senhor, vivemos esta experiência. Apesar das lutas pelas quais passamos, todos passamos, apesar dos momentos até difíceis, mas quando temos Jesus no nosso coração, nós temos a certeza da vitória. E essa vitória, invariavelmente, ela vem, ela nos alcança e por isso nós estamos sempre glorificando o nome do Senhor. Por isso estamos cultuando agora e você está podendo participar desse culto junto conosco. E é isso mesmo, eu não quero que você simplesmente assista a um programa de TV, eu quero que você participe do culto. Eu te chamo, eu te convido a viver essa experiência. Mas antes de nós começarmos, eu quero falar daquele número que eu sempre falo, 0800 707 3076, está aparecendo aí na tela, tem um QR Code aí do lado, você pode apontar a câmera do seu celular e seu aparelho será redirecionado para a ligação. Esta ligação é gratuita, você não vai pagar nada por essa ligação, ela é 0800. E mais, a pessoa que estará do outro lado da linha, um servo de Deus, ele vai ouvir você está angustiado, você está vivendo um momento difícil, você pode ligar, a pessoa vai te ouvir, vai te transmitir uma palavra da parte do Senhor, vai orar por você e o Senhor vai trazer paz ao seu coração, tá certo? Não deixe de viver essa experiência, guarde esse número, salve ele, anote, não deixe de guardar esse número porque ele funciona 24 horas por dia, você pode fazer essa ligação. Nós vamos agora orar, dando início a esse culto. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus quando nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor, o perdão pelos nossos pecados e o acesso à Tua presença. Nos abençoa, Pai, glorifica o Teu nome nas nossas vidas e nos faz ouvir a Tua voz. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Agora a gente vai cantar um louvor ao Senhor. Essa primeira parte do culto é a parte de louvor e nós vamos adorar ao Senhor com um hino. Louve ao Senhor. Nesse instante o Espírito de Deus já vai começar a agir na sua vida. Always, always.
Glória a Jesus. Eu quero andar sempre com Jesus. Este é o título do louvor que nós vamos cantar agora, com as crianças, intermediários e adolescentes da igreja. Eles sempre participam dos cultos e aqui não é diferente. Quando estamos presencialmente, eles sempre cantam nos cultos, oram. E aqui, da mesma maneira, nós temos a participação das crianças, intermediários e adolescentes e você, assim como nós da igreja, vamos cantar junto com eles agora. Eu quero andar sempre com Jesus. Vamos ainda louvar ao Senhor com esse hino. Glória a Deus! Da boca das crianças e dos pequeninos, diz a Bíblia, é que sai o perfeito louvor. Então, quando a gente canta com eles, nós estamos vivendo a mesma experiência. Amém? Nós vamos ainda cantar mais um louvor. E logo após esse louvor, você vai assistir a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje será trazida pelo pastor Luiz Eugênio e tem como tema a oração diante do impossível. Vamos louvar ao Senhor e, na sequência, você assiste a mensagem. Bom, irmãos, nós vamos agora ao momento da palavra. A nossa palavra sempre sobre oração, né? Mas a oração diante do impossível. A nossa palavra é essa. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, de 10 a 11. 1 Samuel, capítulo 1, de 10 a 11. Bom, irmãos, o texto diz assim, 1 Samuel 1,10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor,
e chorou abundantemente. Versículo 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vemos esse texto bíblico, irmãos, e a Ana era uma mulher que o texto bíblico mostra o seguinte: se fosse ler todo o contexto, vai mostrar o seguinte: Ana estava passando um sofrimento, porque ela não conseguia gerar filhos, e ela era provocada por isso, por não conseguir gerar os filhos. E às vezes existem situações na nossa vida que nós não conseguimos soluções, e tem sempre aqueles que zombam, né? Que menosprezam a sua fé. Mas Ana, ela resolveu, o texto diz que em toda a situação de aflição que ela passava por não gerar um filho, o texto diz que o marido viu a situação dela e falou: Ana, por acaso, eu não sou melhor do que 10 filhos? E até certo ponto podemos ver a insensibilidade do marido e ver o sofrimento da esposa, né? Muitas vezes o marido não compreende a dor da esposa, o sofrimento dela, mas Ana não levou em consideração isso. O texto diz que ela foi orar ao Senhor. O marido também tem momentos que o marido não pode fazer nada para ajudar a esposa, porque aqui nesse caso teria que ser uma experiência dela com o Senhor. Ela tinha que ter uma experiência com o Senhor. E o texto diz que Ana, ela foi ao templo para fazer uma oração silenciosa. Tem coisas que a oração tem que ser silenciosa. Não adianta você bradar aos 7 cantos, a todo lugar, a sua dor. Você tem que falar para todo mundo, é você com Deus. E o texto diz que ela orava silenciosamente, e essa oração dela iria mudar toda a história de Israel. Por quê? Nessa época Deus não falava, não havia dons nenhum, Deus não estava falando com o profeta, falando nada. Mas o Senhor queria levantar alguém para que ele pudesse falar. E o texto diz que Ana resolveu orar ao Senhor. E ela pediu ao Senhor, a oração dela foi: Senhor, se me deres um filho varão. Olha só a oração dela, hein? Se me deres um filho varão. Isso que a oração precisa. Ela não falou: Senhor, me dê um filho. Não, Senhor, se me deres um filho varão. Havia em Israel, nas mulheres, a esperança de nascer o Messias, né? De Jesus. Havia uma promessa que as mulheres esperavam que fosse dela. E Ana também esperava que fosse dela, talvez, o nascimento do Messias, né? Da promessa de Israel. E ela orava pedindo um varão. E o texto diz que a oração dela era uma oração diante do impossível. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. A ciência da época não tinha como resolver. E hoje também nós vemos muitos fatos que acontecem no dia a dia, com enfermidades, com problemas que a ciência não tem como resolver. E nós vemos muitos irmãos e amigos que estão diante do impossível. E muitas vezes a pergunta é: o que você vai fazer nessa hora? O médico já falou que não tem jeito. A ciência já falou que não tem jeito, não tem solução para o seu caso. É exatamente essa situação de Ana. E nós vemos que Ana orou ao Senhor pedindo aquele filho. O objetivo principal, ela falou assim: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O objetivo principal não era para ela, é para Deus aquilo, é para a obra de Deus, o que Deus ia fazer através do filho dela. O texto diz que ela foi orar, o sacerdote viu ela orando e achou que ela estava até embriagada. Mas o texto diz que ela, uma mulher humilde na sua oração, respeitou o sacerdote, não se preocupou com a situação do sacerdote, ela respeitou, falou: não, meu Senhor, a tua serva está muito angustiada, ele está numa situação muito difícil. E o sacerdote falou assim com ela: não, então seja feito conforme o teu pedido, a sua oração, está tudo certo. Nós vemos, irmãos e amigos, nesse gesto espontâneo de Ana, nessa oração espontânea, não foi Deus que cobrou dela, mas ela que ofereceu a Deus. Ela orou, nós podemos ver o seguinte: ela orou, o texto no versículo 18, diz: orou que o semblante dela não era mais triste, mudou só na oração. Ela ajoelhou, orou a Deus, quando ela levantou, o semblante dela já não era o mesmo. Como é que pode uma coisa dessa? Não aconteceu nada, mas ela creu.
Muito importante você, a sua oração, ela não precisou ver o resultado para crer, ela creu antes de ver. E aqui o texto diz que o semblante dela mudou. A oração da fé muda o semblante, muda as expectativas, muda, tira a tristeza em alegria, muda a sua vida. Se você for uma pessoa que orar com fé, você que está desesperado, está ansioso, está angustiado, a oração muda as circunstâncias. E aqui o texto diz que ela orou com fé, nada tinha acontecido. Ela nem grávida, pelo que parece, estava ainda. Pelo que parece o texto, não estava grávida, nada. Mas ela orou ao Senhor pedindo aquilo: Senhor, me dê essa bênção. Ela levantou já alegre, ou seja, o Espírito Santo certamente respondeu para ela: não, você vai ter a sua resposta. Você que você possa orar desse jeito também. O texto diz que Ana, e no versículo capítulo 2, 21, diz que ela teve 3 filhos e 2 filhas. Ou seja, ela pediu 1, o Senhor deu 5. O Senhor tem muito mais do que você precisa, tem muito mais te dar. Deus é um Deus de abundância. Ele não tem limitação para te abençoar. Ela pediu 1, o Senhor deu 5 para ela. A vitória nas nossas vidas é oração, mas é resultado de lutas, renúncia e lágrimas. Muitas vezes é lágrima para a vitória. O inimigo, ela não foi lá afrontar o inimigo que falou dela, zombou dela. O inimigo estava vendo a vitória dela, não precisava lá falar: olha só, viu, você ficou zombando, olha só minha vitória. Não, sabia que ela está tendo vitória. Você, meu irmão, minha irmã, ora a Deus. Não precisa ir lá afrontar aquele que te zombou de você, que desprezou você, mas ele vai ver que Deus está te abençoando. Isso que é importante. E Ana, ela fez uma oração de gratidão a Deus pela bênção recebida. Você, quando receber uma bênção de Deus, não esqueça de agradecer a Deus. É muito importante a gratidão. Aqueles que são gratos, Deus abençoa mais e mais, porque há gratidão no coração. Essa oração de gratidão é uma oração para aqueles que reconhecem que Deus está abençoando. Quando você reconhece, não a bênção não é de você, mas Deus te abençoou. Então isso é a maravilha. Ela agradeceu a Deus, porque Deus atendeu sua oração. O filho cresceu, ela deu o filho para ficar com o sacerdote, cresceu na casa do Senhor. Conforme ela orou, fez o voto, ela fez, entregou ao Senhor aquele filho. E todo ano ela tecia roupa para o filhinho e levava lá para ele, mas ela deixou ele crescer naquela situação, naquele ambiente, ficou junto com o sacerdote, porque foi um pacto que ela fez com o Senhor, um pacto dela com Deus. E aquilo ali, Deus abençoou muito, porque esse homem, esse foi o grande profeta de Israel. O grande profeta estava se levantando. Deus tem muitos propósitos em fazer naqueles que estão orando nessa hora. Orando. Eu lembro de uma irmã na Bahia, que ela orando pelo filho. O filho estava perdido nesse mundo aí, ele queria ser até famoso, tudo, mas ele não conseguia a fama, não conseguia a fama. E alguém lhe perguntou, falou bem assim, falou com esse rapaz, falou: você nunca vai ter fama. O adversário usando uma pessoa falando isso: você nunca vai ter fama, porque tem uma pessoa que ora por você, a sua mãe fica orando por você, ela atrapalha a sua vida. Por isso você não vai prosperar não, viu? Ela atrapalha para você, para que haja algo diferente na sua vida. E ele foi procurar a mãe e falou: mãe, vou pedir uma coisa para a senhora, hein? Para de orar por mim, só está atrapalhando minha vida. E ela falou bem assim, ó: você pode pedir tudo, menos pedir para orar por você. Vou continuar orando por você. Não adianta você pedir não, que isso aí eu não vou deixar de fazer por você não. E hoje esse jovem, ele é um servo na casa do Senhor, um instrumentista na casa de Deus, que a oração da mãe foi atendida. Minha irmã, meu irmão, principalmente você que está nos ouvindo nesse instante, que Deus possa atender a sua oração. Saiba que a oração pode muito em seus efeitos. Continue orando, que Deus quer te responder. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Servimos, é Deus forte na batalha, é Deus fiel.
Glória a Jesus, o Deus a quem servimos é aquele que está agindo na sua vida nessa noite, é aquele que está abençoando a sua vida nessa noite. Nós estamos chegando ao final deste culto, nós vamos orar ao Senhor e eu te convido a viver junto conosco este momento de oração, esse momento de entrega, esse momento em que você vai viver na prática, na sua vida, a experiência da oração, inclusive, que age naquilo que é impossível. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos juntos orar. O poder não está em nós, o poder está naquele que ouve e que responde a oração, o nosso Deus. Então vamos falar com Ele agora. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, nesse momento em que Te adoramos, em que cantamos louvores, em que ouvimos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, nesse momento em que o culto está se encerrando. O nosso pedido, Senhor, é que muito mais do que uma programação de TV, este momento seja um momento marcante na vida de todos aqueles que estão participando desse culto. E na oração, nesta oração, na oração que faço agora, na oração que cada um daqueles que está assistindo, participando desse culto está fazendo, Senhor, que possamos alcançar a Tua resposta, a Tua bênção, Senhor Deus, a Tua vitória. Põe a Tua mão, abençoa-nos, faz-nos viver aquilo que é o Teu projeto, Senhor, e, sobretudo, a salvação e a vida eterna contigo. Senhor, agora pedimos, recebe no Teu altar este culto, em Teu nome dizemos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Confio no Senhor, o Senhor vai te abençoar. E amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 5h30 da tarde, aqui na Rede TV, para mais um culto. Você é nosso convidado especial para participar conosco desse momento. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 150 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem! De novo.